Boa noite. A gente, então, hoje vai ver nosso último texto, que é o texto do Luiz Cláudio Figueiredo, falando sobre o nosso ofício meio doido, e usando uma passagenzinha que ele próprio usa. Isso foi muito emocionante para mim, que há um tempo atrás eu reli O Apanhador, já faz um bom tempo, reli O Apanhador no Campo de Centeio, e me deparei prestei mais atenção na leitura, eu tinha lido talvez com uns 30 anos antes, com 30 anos, e quase 30 anos, e não tinha me conectado com esse capítulo que eu sugeri que a gente falasse hoje, que vocês lessem, se possível, que é o capítulo 22, onde justamente se explica o porquê do título do livro, né, que é tão instigante, e ao mesmo tempo, ou eu não me dei conta do que dizia o capítulo 22 na minha outra leitura, ou eu acabei me esquecendo, mas de qualquer forma, quando eu li de novo, há uns 6 anos atrás, talvez, eu fiquei, meu Deus, que coisa preciosa esse livro inteiro e esse capítulo 22, né, onde tem a explicação. Aí, há pouquinho tempo atrás, eu conheci esse texto do Luiz Cláudio Figueiredo, né? Claro, na verdade, eu me interessei por esse título desse livro porque eu estava pensando nesse programa desse curso sobre a subjetividade do analista, né? Daí eu descubro que o Luiz Cláudio tem um livro chamado A Mente do Analista. Daí, enfim, encomendei o livro, chegou o livro, e eu vejo e descubro que nesse capítulo do Ofício Meio Doido, que é o que eu escolhi para a gente conversar, ele justamente traz a passagem do Salinger, né, do Apanhador no Campo de Centeio, do capítulo 22, justamente, né, quando ele explica o porquê do título. E daí o Luiz Cláudio começa uma série de questões em torno, né, do que a gente aproveita e do que a gente não aproveita, do que é perigoso, do que não é perigoso, do quanto que nós devemos estar implicados e o quanto que nós devemos cuidar, e também não deixando de estar no texto dele o quanto Ferenczi é são e o quanto Ferenczi é louco, que também ele traz isso, até um comparativo entre o Freud e Ferenczi ele traz. Bom, eu não sei por onde eu começo, acho que eu vou começar pelo livro do Salinger, né? Depois a gente volta também para o livro dele, mas, enfim, umas curiosidades, assim, esse livro, eu fico encantada com a escrita desse livro. Com esse capítulo 22, eu reli o 21 também para hoje, as coisas como ele vai falando, assim, a realidade do que ele, a cena, a realidade da cena. Daí ele fala algumas coisas, ele basicamente no 21, 22, ele tá, depois do 23 também, ele tá visitando a irmã. O que aconteceu para quem não lembra? Ele tem 17 anos, ele foi expulso da terceira escola, do terceiro colégio interno. Ele é de uma família muito bem posta financeiramente, assim, eles moram em Nova York, e ele foi expulso do terceiro colégio, então, e a família sabe que as férias iniciam na quarta-feira, mas ele conseguiu, não sei o que ele fez, não lembro, ele conseguiu sair da escola no domingo, né? Acho que queriam se livrar dele tão rápido que ele saiu antes da escola. Então ficou aí um tempo em que a família não sabia que ele já estava em Nova York, não sabia que ele não estava mais na escola e que ele estava em Nova York, na mesma cidade da família dele. E daí o livro se passa nesses 2 dias que ele está em Nova York. É muito legal, é muito interessante. Ele, num movimento compulsivo para buscar pessoas, encontrar pessoas e tentar se reorganizar. É basicamente isso. Ele vai atrás de encontros que possam reorganizar ele nesse período de 2 dias, antes da família descobrir que ele está em Nova York e que ele foi expulso de novo da terceira escola. Esse momento em que ele, eu acho muito emocionante, todo livro é emocionante. Ele tem um apreço, acho que é isso que eu mais gosto no livro, e não vi, né? A gente tem colegas que estudaram esse livro e eu não cheguei a ver alguém que tenha se conectado tanto com uma característica do Holden, que é o personagem principal, que é o apreço que ele tem à infância. É um livro super instigante, todo mundo pensa coisas em relação a esse livro, pensa na própria adolescência em si,
mas eu gosto muito de pensar no caráter humano, além da questão da adolescência, né? No caráter humano desse personagem que se conecta com as fragilidades dos outros. Né? Ele tem uma bandeira, o Holden, que ele é super indignado, por exemplo, com um irmão mais velho, que é um escritor, e a coisa de ser escritor rola o tempo inteiro no livro, né? O Holden, ele só vai bem na matéria de inglês, a única matéria que ele vai bem é em inglês, nas outras ele roda. A irmãzinha dele mais nova, que é a Phoebe, escreve histórias, acho que vocês viram ali que ele fala da personagem dela, que ela mandou para ele, contando uma história de uma personagem, ele elogia ela. E o irmão mais velho, que mora em Los Angeles, é escritor, só que foi contratado em Los Angeles pelos estúdios lá, enfim, para ser roteirista de cinema. E a grande questão do Holden, entre outras, né, mas uma questão importante, é que ele tem uma indignação com esse irmão, que é o D.B., porque que esse irmão estaria se deixando corromper, né? Que ele era um escritor e não tinha nada que fazer roteiro para cinema. Né? Então ele fica com essas questões do quanto que as pessoas se deixam corromper, o que é muita questão do verdadeiro e falso self do Winnicott, inclusive o suicídio se encaminhando como uma tentativa de tentar evitar, né, se deixar corromper a última parcela de parcela genuína. Então, e ele vai, né, nesses dias aí, tentando recuperar alguma coisa, né, e a sensação é que ele está tentando recuperar alguma coisa, inclusive para não se matar. Né? É incrível essa jornada dele desses 2 dias. Então, ele visita a irmã, é muito, muito real esse diálogo dos dois, ele dizendo que ela cutuca o cotovelo, que ela para de cutucar o cotovelo, né? Daí tem uma hora que ele fala, eu acho que é no 21, que ele diz que ele entra no quarto, é no 21, ele entra no quarto e ela está dormindo de boca aberta no travesseiro, e ele diz, coisa mais impressionante, como é lindo, eu me emociono, meu Deus, como é lindo uma criança dormindo de boca aberta. E não tem nada mais feio do que um adulto dormindo de boca. Como é que pode isso? Ele vai vivendo ali a cena e vai pensando isso. Né? É muito verdadeiro, toda a conversa dele com ele mesmo e os diálogos são muito verdadeiros. Enfim, ele acaba acordando a irmã, porque é de madrugada, e ele suspeitou, não me lembro bem porque, ele imaginou que os pais não estivessem em casa, e não estavam mesmo, porque ele não queria encontrar os pais ainda. Daí ele vai para encontrar a irmã, né? Tem esse irmão que mora em Los Angeles, e tem um irmão. O livro é muito... ele não é preocupado em dar explicações, né? A gente tem uma ideia de que a gente vive um pedaço da vida do Holden ali, não ficam nos dando explicações, mas ele tem um irmão que era mais novo que ele e mais velho que a Phoebe, que morreu. Eles eram 4. Então, passa a ideia de que essa morte do irmão precipitou também as questões dele, né? Os processos dele todos de tanto sofrimento, tanto conflito. Bom, daí ele chega, então ele acorda a Phoebe, e a Phoebe começa... Daqui a pouco ela se dá conta, o que tu tá fazendo aqui? Não me diz que tu foi expulso de novo. Não, tu foi expulso do colégio. E ela começa a incomodar ele. Tu foi expulso, o papai vai te matar, o papai vai te matar. Daí vocês leram, né? E ele para de dizer isso. Tem umas passagens que ele diz, poxa, a Phoebe me deixa muito triste quando ela me diz algumas coisas como essas, enfim. E ela fica... daí tem uma hora que ela pergunta para ele o que ele quer, do que ele gosta. Daí ela pressiona ele, né? E ele diz que não gostava do colégio, que era uma porcaria de um colégio, e daí ele começa a falar sobre as questões de hipocrisia, de falsidade, de violência, de abuso de poder, né? Enfim, de tirania, de abuso sexual, inclusive. Só que já é o 3º colégio. E ela pergunta, mas me diz uma coisa que tu gosta. Daí tem uma passagem que ele diz assim, uma coisa que eu gosto, por exemplo, de estar aqui conversando contigo. E daí hoje, na minha leitura de hoje, é que eu me dei conta como isso também é referente a nós, né? Daí ela diz para ele, mas isso não é uma coisa.
Daí ele diz, eu fico indignado da vida que as pessoas pensam que isso não é uma coisa. Isso é uma coisa muito importante. É genial o tempo inteiro. Ele é, assim, a personificação do humano, né? As questões que ele traz. E daí ela, mas me diz uma coisa que tu queira fazer. Me diz uma coisa que tu queira fazer. E daí, então, que ele responde que o que vem na cabeça dele é que ele está, a única coisa que ele poderia fazer para sempre é estar num campo de centeio e apanhando quando as crianças corriam o risco de cair no penhasco, ele apanharia as crianças. Então, essa é a grande revelação do título do livro. A única coisa que ele consegue imaginar que ele faria com alegria seria salvar as crianças à beira do penhasco. Então, essa é a passagem do livro. Depois, o capítulo seguinte é muito interessante também. Bom, todo o livro, mas o capítulo seguinte é muito interessante, porque justamente ele vai visitar um professor. Daí ele sai, vai embora, porque os pais vão voltar. Ele vai embora da casa dos pais, que ainda não é o domingo, e ele decide, na madrugada, chegar na casa de um professor dele. A escola, eu acho que é em Nova York mesmo, né? Porque o professor esse mora em Nova York, em Manhattan, eu acho. E ele chega na casa do professor, e é um professor que ele confia muito. Eu acho que é de outra escola, esse professor. E daí ele conta para o professor o que aconteceu, é de outra escola, assim. E esse professor é acolhedor, é um professor amigo, que ele conta que era amigo dos alunos e tal. E isso é de outra escola. Me lembrei agora porque ele conta de um amigo que foi abusado, nessa passagem mesmo que vocês leram, né? Não é um amigo, né? É um colega que ele nem conhecia direito e é estuprado pelos colegas do colégio e o menino acaba se suicidando. E daí ele vai visitar um professor que ficou para ele como uma memória boa, porque esse professor foi quem tentou acudir o colega dele, né, o aluno que tinha se suicidado. E daí ele vai visitar esse professor, e isso é bem forte, assim, porque ele vai visitar esse professor com toda a boa vontade e a esperança possível para ele naquele momento. E quando ele tá, o professor convida ele para dormir lá, e quando ele está dormindo no sofá da sala, ele acorda de noite e o professor está olhando para ele, fazendo carinho na cabeça dele, e ele fica confuso, não entende o que está acontecendo, aquela situação super difícil, porque não chegou a ser nada que ele possa acusar, mas ele fica confuso e vai embora da casa do professor no meio da madrugada. Né, o que é uma coisa bem complicada, né, essa situação de quebra de confiança e num nível que ainda gera uma confusão danada, porque ele vai embora sem entender o que aconteceu. Justamente o professor que tentou, que foi a primeira pessoa que chegou, né, quando o aluno se suicidou, né, e que tinha ficado num lugar assim, preservado, né, na memória do Holden. Né. Bom, a partir, então, desse texto, o Luiz Cláudio Figueiredo se inspira para escrever o texto dele, cita ali justamente o capítulo 22 e começa com uma série de questões que eu acho muito interessantes. Né? Tem algumas passagens que a gente vai conversar que me dá um certo desconforto, mas eu acho que esse desconforto que me dá é justamente da gente, né, nesse fio da navalha, que é a questão que a Maria de Fátima tinha trazido no nosso encontro passado, até onde a gente pode ir, ou deve ir, ou consegue ir. Acho que a grande questão é até onde cada um de nós consegue ir. Né? Se a gente conseguir, a gente vai. Eu acho que talvez essa seja uma questão, né? Porque eu fico também imaginando, a partir, né, do que a Maria de Fátima falou e que a gente conversou, eu fico também pensando assim, a gente no lugar do supervisor ou da supervisora, e daqui a pouco uma pessoa genuinamente pode oferecer mais para aquele paciente e a gente avalia que aquele paciente necessita daquilo. E, claro, hoje a gente não faria isso, mas há um tempo atrás, daqui a pouco, um conflito moral, né, de dizer para a pessoa não faz isso. Só que se a pessoa pode e o outro precisa, pode, efetivamente pode, né, com saúde mental suficiente para isso, como é que nós, no lugar supervisores, vamos dizer não faz isso porque
alguém escreveu que não pode fazer isso a mais, né? Claro, agora são coisas mais comuns, mas atender em casa, estender a sessão, dar mão para o paciente, né? Se é o que o paciente precisa, é um abuso. A gente que nem está lá dizer para alguém não fazer isso, né? A gente que nem está presente. Claro, eu acho que nosso papel, tanto como terapeutas como supervisores, é avaliar o quanto essa pessoa efetivamente pode ir além, né? Pode oferecer esse a mais. Bom, daí o Luiz Cláudio segue com essa série de questões, eu fiz algumas anotações, e obviamente, né, vocês vão trazendo as questões de vocês também. Eu não sei se vocês lembram, quando o nosso primeiro texto foi o texto da Sueli Ronick, né, entrando ali no nosso subtítulo Subjetividades, foi um texto da Sueli Ronick falando sobre o outro livro. A gente abre e fecha com o Luiz Cláudio Figueiredo, né, mas na verdade é um texto da Sueli Ronick fazendo uma introdução ao livro do Luiz Cláudio Figueiredo, né, que se chama A Invenção do Psicológico, sobre 400 anos de subjetivação. E ela faz uma introdução ao texto deles, maravilhosa, né, muito bem escrita, e uma das questões que ela traz, bem, eu acho até que eu falei aqui com vocês, é complicado pedir para alguém prefaciar um livro da gente, né? Porque daí tu vai dizer o quê? Vamos mudar um pouquinho esse prefácio. Não tem como, tu tá numa enrascada, né? Quando tu convida alguém para escrever um prefácio, uma introdução do teu livro, tu tá nas mãos da pessoa, não tem jeito. E a Sueli Ronick escreve lindamente a introdução, mas tem um momento que ela faz um questionamento bem claramente, assim, em que ela diz que vai lendo o Luiz Cláudio Figueiredo, e isso, meu Deus, é incrível, foi meio sem querer que eu escolhi esse texto para iniciar e o texto de hoje para encerrar o nosso curso. Ela vai falando, vai escrevendo ali que o Luiz Cláudio Figueiredo, que ela achou interessante, ao mesmo tempo ela ficou um pouquinho confusa, enfim, porque em alguns momentos ele parecia estar nos propondo aceitarmos o caos, né? Aceitarmos o caos tal qual pensadores contemporâneos, e em outros momentos ele parece, em alguns textos ele, né, propõe que a gente possa aceitar o caos, nos deixar perpassar pelo caos, e em outros textos ele parece querer controlar o caos, né? E ela fala isso ali na introdução. E daí eu me dei conta que é a mesma sensação que eu tenho com esse texto dele. Mas talvez seja isso, né? Justamente, esse é o caos. Aceitar o caos e, ao mesmo tempo, tem uma partezinha de nós que quer e precisa controlar o caos. Mas, enfim, isso é muito... Não sei se vocês ficaram com essa impressão, isso é muita impressão que eu fiquei justamente também desse texto de hoje. Talvez seja uma questão... olha a pretensão minha, né? Mas talvez seja uma de saber, mas talvez seja uma questão para ele, né? Muito presente, como é para todos nós, né? Essa linha divisória, né? O quanto poder fazer um bom uso das ideias do Ferenczi, por exemplo, o quanto ficar com pés atrás, né? Em relação ao que Ferenczi nos fala. Mas, enfim, eu acho que no texto ele vai... tem momentos, né? Bom, tanto é que ele se inspira com o próprio texto com o próprio personagem do Holden, né? Se inspira, inicia o texto, e depois ele vai trazendo algumas coisas. Ele traz um título de um capítulo do Ogden, do Bolas, desculpa, que se chama Apanha-os antes que caiam. E ele diz que estranha porque o Bolas não diz, não faz nenhuma referência ao escritor, ao Salinger, mas é óbvio, né? O Bolas deixou na delicadeza, mas é óbvio, né? Apanha-os antes que caiam. Então, né, o Luiz Cláudio fala isso, e depois o Luiz Cláudio vai trazendo algumas questões, né, daí, muito permeadas por reflexões assim, que vão de um polo ao outro. Ele vai falar, então, ele traz a questão, ele dá umas lançadinhas. É um texto muito
descomprometido, né? É um texto com um formato muito leve, tudo, então, né, o autor parece que está falando com ele mesmo, então daí a gente entende que ele vai e vem com muita tranquilidade. Mas ele traz a questão do masoquismo, né? Masoquismo do analista, ele traz isso logo no início do texto dele, né? Essa questão sobre o masoquismo do analista, ligada à questão de uma entrega maior, enfim, do se deixar levar pelo paciente, pelo analisando. Ele traz isso. Eu falei isso porque assim, essa é uma palavra que me faz prestar atenção no texto, né? Opa, o que esse autor quer dizer? Né? Eu fico meio preocupada quando eu ouço uma expressão assim como masoquismo. Né? Uma coisa que me deixa ligada, assim, né? Para onde vamos com essa questão? E depois ele segue, né? Ele vai falar da crítica do Freud, da psicanálise mais tradicional, em relação ao furor por Andes, né? E claro, tem uma referência aí, né? O furor por Andes do analista, talvez como uma manifestação do masoquismo do analista, né? De se querer ser usado no mau sentido, né? Não no sentido winnicottiano, né? De querer precisar se deixar ser usado e abusado, né? Com a ideia do furor por antes, mas na verdade com uma força talvez masoquista por trás. E daí ele completa, né? A crítica da psicanálise ao furor por Andes é uma crítica que não se tornou obsoleta, né? Ou seja, o próprio Luiz Cláudio Figueiredo acredita que a psicanálise tem que ficar vigilante com o furor por Andes, né? Com essa busca do alívio da dor a qualquer custo. Eu acho que é muito essa expressão, vale muito, né? A qualquer custo, até quando, com qual custo, né? Eu acho que muito essa questão. Então, isso é bem importante, né? Ele traz a questão do masoquismo, depois ele traz a questão do furor por Andes. A gente sabe que em relação à Ferenczi tem essas referências do Freud em relação ao Ferenczi, do masoquismo do Ferenczi. O próprio Ferenczi fala do masoquismo dele. Né? Eu acho que tem essa linha que não fica, né, muito clara em relação ao que seria masoquismo, o que seria posicionamento como, né, alguém capaz de cuidar, né? Efetivamente como alguém capaz de cuidar. Vocês lembram disso no texto dele? Tá bem assim para a gente ir falando isso? Eu acho que isso faz muito parte da nossa história também, em instituições, em supervisão, e as nossas próprias questões diante de um paciente grave, nas conversas com os colegas, com os amigos, né? Isso eu acho que é sempre uma questão. Daí ele traz, denomina, né, da fantasia onipotente do Holden. E claro que ele está falando do analista com o furor por Andes, que talvez, na verdade, haja em nome de um masoquismo. Eu sou bem chata com essa expressão masoquismo, porque eu fico me perguntando assim, da onde vem o masoquismo? Que esse autor, depois eu vi que ele fala de pulsão de morte, né? Mas se eu leio um autor falando de masoquismo, para esse autor, da onde está vindo esse masoquismo? O que é isso? Falando como se masoquismo fosse algo primário, né? Porque se tu fala em masoquismo e não diz de onde vem o masoquismo, parece que o masoquismo é algo primário. E para mim não faria sentido nenhum pensar no masoquismo como alguma coisa primária. Né? Bom, daí ele fala da fantasia onipotente do Holden, né? E que, óbvio, da nossa. Ele usa a expressão salvar a qualquer custo, que está presente no Holden e que daqui a pouco está presente num analista com o furor por Andes e talvez com esse masoquismo por trás. E daí ele assinala, né, fazendo um momento bem crítico em relação a esses perigos do analista de ter essa intenção curativa, talvez exagerada. Ele vai falar, então, que esse salvar a qualquer custo e essa onipotência, por exemplo, que aparece no Holden, essa crença na sua capacidade de ser salvador, seria uma coisa descabida,
uma vez que é diante de forças de resistência muito potentes, de ego, id e superego, superid é ótimo, ego, superid é forte, ego, id, superego, e ele diz, e as forças da pulsão de morte. Né? Então, seria talvez ele queira dizer nessa passagem, que seria uma luta inglória, né? A gente querer salvar algumas pessoas que, na verdade, estão agindo a partir de forças de resistência e de pulsão de morte muito poderosas. Eu fico numa encrenca teórica aqui. Uma encrenca teórica tentando desvendar o que ele está falando. E eu fico muito achando... Como eu falei, é um texto muito descomprometido, muito tranquilo, então ele também não fica, né, tentando dizer, se preocupando em explicar o que ele pensa por pulsão de morte, o que ele pensa em termos de resistência dentro do processo terapêutico, mas ele vai, né, ele lança a questão do masoquismo, a questão da fantasia onipotente, a questão dessa luta em glória, eu estou usando essa palavra, mas que seria uma luta em glória contra a resistência de ego e de superego e das forças da pulsão de morte, né? E ele vai se aproximando nesse momento do texto de uma crítica, se aproximando não, fazendo uma crítica bem clara a essa pretensão do analista de curar pessoas que a princípio estão muito submetidas a essas forças de resistência. Daí tem um momento em que ele fala de um jeito muito irônico, e como eu sou muito apaixonada por esse livro, eu fiquei... Hoje eu estou na própria subjetividade conversando com você. É só subjetividade. Eu fico tocada por ele dizer, assim, mal tocada, quando ele diz, nem de longe... o que deveríamos fazer na clínica, alguma coisa assim que ele está falando, nem de longe se parece com o que se vê do apanhador do campo de centeio salvando milhares de criancinhas na borda do abismo. Eu fiquei tocada porque eu achei muito irônico esse milhares de criancinhas na borda do abismo. Né? Então, nosso ofício nem de longe... É muito doido, porque daqui a pouco ele se aproxima da ideia, ele se inspira na ideia, e daqui a pouco ele diz, né, o nosso trabalho nem de longe seria salvar criancinhas na beira do abismo. Acho muito forte dizer nem de longe, né? Muito forte. Daí ele segue um pouquinho, assim, ainda mais crítico, né? E ele diz que tudo sugere, agora eu anotei aqui uma passagem, tudo sugere que a fantasia onipotente e hiperreparadora, né, essa é uma expressão interessante que ele traz, então a fantasia onipotente, tudo serve para o Holden e serve para nós, né, assim como um alerta que ele faz. Né, as fantasias onipotentes do terapeuta, hiperreparadoras, claro que valia aqui a gente pensar o que seriam fantasias hiperreparadoras, do garoto era uma projeção sobre as crianças, né? Claro, né? Ele estava querendo se salvar, né? E ele se identificava durante as madrugadas que ele está sozinho em Nova York, ele vai se identificando com as pessoas que ele percebe como frágeis, né? É uma criança, duas freiras muito com hábitos muito velhos, né, com os óculos muito simples, pedindo dinheiro para um trabalho assistencial. Ele vai se conectando com esses personagens, né, frágeis por Nova York, e é claro que ele vai se conectando empático, porque ele está num processo regressivo, vamos dizer assim, né, de delicadeza, de sensibilidade profunda, e ele vai se ligando nesse personagem, né? Então, tudo sugere que a fantasia onipotente e hiperreparadora do garoto era uma projeção sobre as crianças, né? Do perigo que ele mesmo corria, sim, né? E do colapso de que ele se aproximava. Olha a palavra, né? O Luiz Cláudio usa aqui. Reservando-se o papel, daí aqui que
de novo, né, o alerta do Luiz Cláudio. Ele reservava-se o papel, o holding, na medida em que ele queria salvar as crianças, seguro e idealizado de grande salvador. Essa é uma crítica muito dura ao holding, tudo bem, mas é um alerta muito duro, assim, muito forte, né, em relação à nossa clínica, né, e uma interpretação talvez um pouco simplificada do nosso trabalho, quando a gente, né, faz um trabalho de uma clínica do cuidado, de uma clínica não interpretativa, de uma clínica de envolvimento, de uma clínica experiencial, onde justamente as resistências do paciente deixam de ser uma questão tão central e passam a ser um anexo que vem no pacote, né? Resistência é algo que vem no pacote, não é o centro do nosso trabalho, nem deve ser, muito menos das nossas interpretações, nem das nossas preocupações também. Né? Temos muito que nos preocupar para nos preocupar com a resistência, mais ou menos isso, né? Com a resistência dos pacientes. Temos a nossa para a gente se preocupar. Então, né, daí eu acho muito forte quando ele diz, então, que o holding, então, projeta o seu desamparo, né, e a preocupação com o seu próprio desamparo e ameaça de colapso nessas crianças, né, e com isso ele fica num lugar seguro e idealizado de grande salvador. Deixa eu dar uma pausa para ver se vocês querem comentar alguma coisa. Depois eu separei... Luísa, posso fazer um comentário, por favor, né? Por favor. Porque eu fico pensando aqui, né, um pouco no desespero dele, né, do Holden ali, né, e um pouco falando dessa criança, né, dessa criança desassistida, né, que pode cair a qualquer momento, né? Então, eu acho que ele vai falando um pouco da necessidade de ter alguém ali, um adulto, né? Eu acho que ele vai buscando referências ali para ter alguém para poder cuidar desse infantil, dessa criança de boca aberta, né? Dessa criança, né? Dessa coisa que está ali, né? Então, acho que quando vem esses comentários, parece algo sim, que é da ordem da onipotência, mas que ele vai falando desse desamparo profundo dele, né? Dessa coisa que está no abismo, que está à beira do abismo, né? E que precisa de alguém que acolha, alguém que esteja ali presente, né? Então, não sei se seria essa coisa do curar pelo, né, a cura, né, o furor curandis, mas sim poder entrar nesse lugar dessa criança, né, essa criança interior que está ali totalmente desamparada, né? Acho que é um pouco talvez disso que ele vai falando ali, desse apanhador, né? Esse alguém que tem que estar cuidando, né, dessa criança que está em risco, né, dessa criança em risco, que esteve, né, está, né? Não sei. Mônica, não, muito obrigada, mas eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, se tu quiser seguir falando, senão a gente segue no grupo, né? Maravilhoso isso que tu traz, mas como é que seria para te transpor isso para a clínica? Ou o que tu falou para ti já estava falando da clínica? De nós diante de uma criança, nós com a nossa criança diante de uma criança. Mas, assim, é que é o momento da regressão também ali, né? Onde está se vivendo isso, né? Tem até um texto do Winnicott no Explorações que fala sobre regressão, né? E diz que a gente tem que estar preparado para entrar nesse barco junto com o paciente, né? Acho que um pouco isso que a Fátima traz, né? Então, assim, e a gente tem que decidir se a gente pode ou não pode, né? Então, eu entendo que na hora que a gente está ali e fala, bom, e aí, vamos,
né? Só que a gente vai de um outro lugar, né? A gente vai sabendo que vamos ter que encarar isso, né? Então, não a cura pela cura, mas a responsabilidade de saber que estamos chegando nesse momento, né? E que ali a gente vai ter que tá ali, né? A gente não vai poder cair fora naquele momento, né? Assim, agora não dá mais, não, assim, agora estamos juntos, né? Eu fico até arrepiada, porque assim, é um estar Ai, lindo! junto nesse momento que é um momento dramático, né, dessa pessoa, né? Então que a gente vai estar junto, né? Que a gente vai estar ali, vamos para o que vier, né? Vamos para o que vier, mas que a gente está ali, né? Ai, Mônica, perfeito, lindo, achei lindo isso que tu trouxe esse passeio, né, falando do Holden e depois do Holding, do Holden e depois do Holding. Sim. Muito lindo. Enfim, aqui que eu ia trazer uma coisa, meu Deus, claro, citar o Winnicott é perfeito nessa situação. O que eu ia dizer é que no texto aparece a ideia, então, né, de que essa disposição ou esse ímpeto, vamos colocar assim, né, disposição barra ímpeto, ímpeto barra disposição, de se oferecer, né, para acompanhar alguém, né, ou para poder puxar, se for necessário, do abismo. Eu acho muito complicado dizer que isso é algo em nome da onipotência, né, da fantasia hiperreparadora. Tem uma outra expressão. Tá. De poder ocupar, então, um lugar seguro e idealizado de grande salvador. Eu acho que essa é a grande questão. Né? Eu acho que se a gente acredita que a gente não tem dentro de nós essa criança em perigo, daí a gente, né, ou não tolera o paciente regressivo, né, ou ocupa um lugar que pode se tornar um lugar tirânico, que é esse risco. Mas é tão, quando tu lembra a regressão à dependência do Winnicott, é tão diferente dessa ideia de que estaremos atuando, então, a nossa onipotência e ocupando um lugar seguro, confortável, de grande salvador. É tão longe disso quando o Sim, Winnicott fala. É tão longe disso. E ao mesmo tempo, então, acho que aqui, né, como diz o Winnicott, algumas coisas que são secundárias estão ocupando um lugar primário. Eu cuido do outro, me ofereço para o outro em nome, movido pelo meu masoquismo, movido pela minha onipotência. Isso não é a questão central, isso já é colateral, isso já está na periferia. Onipotência, masoquismo, isso já está na periferia. A grande questão na regressão à dependência do Winnicott é esse encontro humano. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca tinha pensado, e hoje, relendo o texto do Luiz Cláudio, eu pensei, eu tenho dúvidas se uma criança ferida não é capaz de salvar realmente uma outra criança ferida. Tenho dúvidas, porque a gente parte da ideia de que não, né? Eu não sei. O Winnicott era uma criança ferida. Ferenc era uma criança ferida. Não tenho certeza se uma criança... Aliás, eu acho que tem histórias, tem filmes, tem romances, né? Em que pessoas feridas, né? Pessoas à beira do colapso, salvaram outras pessoas. Acho que a gente tem essa coisa, né, de ter que ser muito adulto, muito edípico para conseguir salvar alguém. Tanto eu acho que ele conta com a irmã, né? Ele fez diferença para ele. E com aquele momento, né? Aquele momento estava salvando ele, né? Provavelmente. E ela estava salvando simplesmente por ser uma criança, né? Como a Mônica estava falando, a visão da criança dormindo de boca aberta era uma visão curativa para ele. Até porque, quando a Mônica falou, eu me dei conta, uma criança dormindo de boca aberta é a imagem da confiança, da segurança e do relaxamento.
totalmente entregue, né? Aquela Totalmente. coisa ali que está totalmente entregue, né? Então, acho que muito isso, A Miriam, né? intimidade, eu acho, né? É a Aham. intimidade que estava salvando ele, eu acho, né? Ele vai lá, se abastece, né? Ele não pode ficar muito porque os pais vão chegar, né? E sai de novo, né? Certamente, né? A memória que ele tem dos irmãos, mesmo do irmão que se deixou corromper, como ele diz, né? A memória da vida familiar, principalmente com os irmãos, é um lugar para onde ele vai que tem um sentido curativo. Né? Nada foi suficiente, né? Que a gente lendo até o final do livro, nada foi suficiente. Mas ele vai se abastecendo na medida do possível, para não. Nada foi suficiente, mas a coisa foi bem encaminhada. Ele poderia ter se suicidado, né? Eu acho que é essa a ideia, né? Ele vai Uhum. buscando, né? Ele vai buscando encontros, nenhum é suficiente, mas é suficiente para que ele não se suicide nesses 2 dias em que ele está solto na cidade, expulso do colégio e sem poder voltar para casa. Ele vai pedindo ajuda, né? Ele Vai. vai buscando ali, né? Ele vai incessantemente, né? Porque ele vai buscando Vai pessoas, tentando né? salvação. A sensação que eu tenho é que ele vai tentando se salvar, né? Uhum. Porque é um desespero, é um... Nossa, é isso mesmo. É um desespero. E agora também ouvindo vocês, eu lembrei assim de pacientes graves que ficam indo na consulta, que é super difícil para nós em termos, né, de sentimento nosso, né? Pacientes que ficam indo e não tem um sentido de continuidade terapêutico, né? Cada dia é para salvar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Cada sessão tem um valor em si desconectada das outras, parece, né? Depois a gente vai vendo que não, né? Mas a sensação que a gente tem é que são usadas de forma desconectada, fragmentada, e o paciente vai só para viver mais 2 dias, 3 dias, uma semana, né? E faz, nossa, isso para nós é muito cansativo, mas tem um valor enorme, né? Tem um valor enorme. Né? O paciente é bem essas 2 noites, né? Ouvindo vocês agora, estou pensando essas 2 noites, 2 dias dele, que ele vai, é super fragmentado, mas ele sobrevive, né? E depois a coisa se encaminha de um outro jeito. Aliás, né? Então, acho que é uma metáfora de um processo terapêutico com pacientes graves, né? Esse início que é tudo aos pedacinhos, assim, né? Que a única coisa que continua é a gente, essa ideia, né? Essa orientação que o Winnicott nos dá, que a gente sobreviva. O único fio de continuidade é o horário, o local e a nossa presença. E o paciente vem aos pedacinhos, aos pedacinhos. E depois a gente descobre que alguma coisa, né, não estava igual, né? Parecia que estava igual, mas não estava igual. E eu acho isso maior, por isso que eu gosto tanto desse livro. Acho que é essa ideia de que, bom, ele sobreviveu. A gente tem que colocar nossa viola no saco e pensar, nossa, que bom, ele sobreviveu. Agora vamos ver o nosso próximo passo, qual vai ser. Eu separei aqui uma passagem para a gente ler, não é muita coisa, 2 parágrafos, mas que eu queria muito ler com vocês, na página 123. Se alguém puder ler, sempre eu digo a mesma coisa, né? Mas para vocês não cansarem da minha voz, na 123, aqueles 2 parágrafos que tem são evidentes os riscos e depois os riscos do excesso de implicação. Viviane, tu tá grande na minha tela, eu vou ter que te dizer que coisa linda esse quadro atrás de ti. Ah, que coisa maravilhosa! Maravilhoso. A minha tela tá num modo aqui que deixa eu botar aqui para ver todo mundo do mesmo tamanho. Tá, mas valeu porque olha que quadro lindo.
Maravilhoso. Se alguém puder ler ali, então, são evidentes os riscos e os riscos do excesso. Eu estou sem o livro aqui, senão eu até lia, mas estou sem o livro. Posso Quer que eu ler? leia? Quem que vai ler? Eu leio, posso ler. Tá bom. São evidentes os riscos de quando a psicanálise é excessivamente ou exclusivamente isso. Tanto aos riscos para o paciente, que supostamente, precisando ser salvo, é infantilizado e alienado na fantasia do analista salvador, tiranicamente salvador. Como os riscos para o analista em sua onipotência reparatória, à la Holden, uma forma mansa, mas nem tão mansa assim, de doideira. Os riscos do excesso de implicação podem ocorrer também na matriz freud-kleiniana, em que a onipotência do analista também pode operar para o bem e para o mal. Contudo, tanto em Freud como em Melanie Klein ou em Bion, encontramos elementos da teoria e da clínica que nos impõem modéstia em nossas ambições terapêuticas. Como os vimos, Freud fazendo em análise interminável e interminável. Já os riscos do excesso na matriz ferenziana parecem muito maiores, justamente porque nela são minimizados os obstáculos, as resistências, as reações terapêuticas negativas e outras decorrências das pulsões de morte, de destruição e de regressão ao inanimado. A implicação excessiva pode levar o analista para o fundo do penhasco, onde ele manterá o paciente encarcerado. Forte, né? Que dure. De novo, ele traz aqui, né, que não são considerados, a matriz ferenziana parecem muito maiores, os riscos, né, de excessos e de doideira. São muito maiores justamente porque nelas são minimizados os obstáculos. Isso aqui, a gente discorda muito do Luiz Cláudio. Eu discordo muito. Que o risco de se perverter o processo terapêutico é por minimizar os obstáculos, as resistências, as relações terapêuticas negativas e outras decorrências das pulsões de morte, de destruição e de regressão ao inanimado. Eu nem tinha me dado conta como eu discordo dessa passagem. Ai, eu tô terrível hoje. Mas é muito antigo isso que ele diz, meu Deus, nem sei o que dizer. É antigo, mas as pessoas dizem, claro, é que a gente, né, estudando o Winnicott, acaba se afastando disso. Mas que o grande... Nossa, Ferenczi tem um monte de erros, né? Um monte de erros. Toda a história dele, ele mesmo se critica, ele mesmo abandona poderosamente algumas ideias, ele vai para outro lado. Ferenczi faz horrores na obra dele. Eu acho que, não me lembro se foi a Mônica, a Viviane ou a Miriam estava falando da questão da responsabilidade, né? Que é importantíssima quando a gente fala, né? Quando a gente considera a possibilidade do analista acompanhar o seu paciente na regressão, né? Ou acompanhar o seu paciente até as bordas do penhasco, né? Para esses autores, mesmo Ferenczi, que ousou e enlouqueceu muito mais do que o Winnicott, a questão da responsabilidade é muito presente para esses dois autores. É muito presente. Né? E a questão, como diz o Ferenczi, da perpétua, ele diz assim, perpétua oscilação entre o sentir com, ou seja, a entrega, e a avaliação objetiva. É por isso que é difícil, porque é exigido uma oscilação. Né? O processo de entrega, de crédito, eu acho que é isso que me incomoda, esse acento nas resistências e como é que é? Nas reações terapêuticas negativas e outras decorrências das pulsões de morte, de destruição e de regressão ao inanimado, que é o outro alerta que ele vai fazer, então, que os terapeutas ferenzianos, enfim, que consideram essa clínica menos interpretativa, eles estariam não considerando isso.
Meu Deus, até me perdi, porque ler a expressão reação terapêutica negativa me dá uma coisa, né? E dizer que o problema da teoria do Ferenczi ou da proposta terapêutica do Ferenczi é não considerar, como eu dizia, tem vários problemas, né? Tem essa questão que é o auge da contribuição ferenciana, quando ele vai falar da elasticidade da técnica, do relaxamento da neocatarse, do crédito, do analista que é o testemunho da dor, que acredita essa dor, é o auge das contribuições dele, e com isso tudo vem a questão da responsabilidade. O grande equívoco do Ferenczi, fora a técnica ativa, tem dois grandes equívocos, e é muito interessante porque são momentos e erros completamente diferentes, mas são tão errados que as pessoas confundem os dois. Um é a técnica ativa lá no início da década de 20, e o outro é a análise mútua lá em 32, 33, 32. Né? São dois momentos completamente diferentes. É um terapeuta experimental tentando estabelecer uma relação com o seu analisando, onde a dependência, lá na técnica ativa, a menor dependência possível, porque ele queria evitar a submissão. E ele acabou entrando numa encrenca e acabou atuando o próprio adestramento do cavalo selvagem. Né? Ele queria menos dependência, análises curtas, e acabou sendo ativo demais, né? E estabelecendo uma relação de poder, que era tudo que ele não queria. Mas caiu nesse erro e depois reconheceu. E no outro extremo, a análise mútua, quando ele está tão empenhado em estabelecer uma relação de confiança, tão cego nisso, que ele esquece do lugar de responsabilidade. Né? Ele acredita, pior é que esquece da própria confiança, né? Porque o analisando, se ser colocado no lugar de analista, ter que escutar o que o analista tem como suas maiores dores e fazer o que com isso? Daí foi, né, quando o Ferenczi começou a acordar desse delírio que era, tá, mas eu vou exigir sigilo do paciente? Análise mútua é análise impossível. Como é que tu vai exigir de uma criança um segredo? Né? Que ela guarde um segredo. E daí, quando o Ferenczi começa a se dar conta do absurdo que é a análise mútua. Né? Ele dividiu a responsabilidade com o analisando. Né? Então, ele acabou se perdendo. Mas, né, no elasticidade da técnica, no confusão de línguas, essa questão da responsabilidade, ela está o tempo inteiro ao lado desse acompanhar, desse sentir com. É sentir com sem perder a responsabilidade. A responsabilidade, inclusive, né, o Winnicott vai falar bastante sobre isso, de tomar decisões objetivas. Né? Esse paciente entrou num nível de regressão no setting hoje, que eu acompanhei ele, mas agora eu estou assumindo a responsabilidade de avaliar que ele não pode ir embora daqui sozinho. Né? Por exemplo. Desculpa, ele não pode o quê? Não escutei. Ir embora do meu consultório sozinho hoje. Né? Ele tem que ficar mais um tempo, como a Margaret Little diz, né, que o Winnicott tinha uma salinha onde ela ficava depois das sessões antes de ir embora. Ou avaliar que o paciente não sai da regressão e que precisa, então, ir para um ambiente controlado, uma situação de internação ou internação domiciliar. Sempre mantendo a ideia de que o processo terapêutico genuíno precisa passar por estágios regressivos. Na verdade, em qualquer caso, né? Não só nos casos graves. Né? Precisa passar por um momento em que a criança possa dormir de boca aberta. Mais ou menos isso. Os processos terapêuticos, seja eles com pacientes graves ou pacientes mais integrados, precisa passar pelo momento que a criança dorme de boca aberta. Confiante que alguém está cuidando dela. Essa questão da resistência que eu estou aqui
batendo nessa tecla, como é que fica para vocês? Porque a gente já falou disso, mas eu acho que é interessante bater nessa tecla, né? Essa grande virada quando a gente fala em psicanálise do cuidado, psicanálise da experiência, quando a gente fala em Ferenczi, quando a gente fala em Winnicott, né? Esse lugar tão central que a resistência, e está aparecendo aqui no texto do Luiz Cláudio, né, em que a resistência ocupa a avaliação da resistência, a consideração da resistência, a interpretação da resistência do paciente, esse lugar privilegiado que ocupou na psicanálise, na história da psicanálise, né? E como é que fica para vocês isso? Eu acho que é uma referência, um ponto, né, super importante para a gente poder fazer reflexões em torno disso. E até comparativos entre uma psicanálise que o Ogden vai chamar de psicanálise do conhecimento e essa psicanálise da experiência. Aliás, né, o Luiz Cláudio é bem claro aqui quando ele vai dizer, né, situações de implicações exageradas vai acontecer também com analistas freudianos e kleinianos, mas, né, ele fala, mas com Ferenczi tem mais risco. Por que tem mais risco com Ferenczi, com a matriz ferenciana? A matriz, eu acho bárbaro, o Luiz Cláudio propõe que a gente pense, né, na matriz ferenciana, mas existe mais riscos de doideira na matriz ferenciana. Claro que no título doido é positivo, né? Mas depois, no decorrer do texto, não parece mais que o doido seja positivo. Eu acho que essa é a questão da Sueli Romic, né? O caos parece positivo e daqui a pouco não parece mais positivo. E daí o que ele traz? Não, mas o risco é maior na matriz ferenciana. Por que é maior na matriz ferenciana? Porque não são consideradas a resistência, a ação da pulsão de morte, a reação terapêutica negativa, não são considerados. Né? É forte, porque ele está contando a história da psicanálise. É verdade. Era central na psicanálise tradicional se levar em consideração a resistência do paciente, as reações terapêuticas negativas e a ação da pulsão de morte. Só que eu acho que foi um grande passo na psicanálise isso deixar de ser central. Então, essa questão da resistência, se alguém quiser falar um pouquinho, inclusive de experiências pessoais, é um ponto bem importante, né? E esses autores, como vocês sabem, o Ferenczi começa ali em 28, 29, 30, pensar, sim, o paciente chega com resistência, tá bem, né? Ele chega desconfiado, claro, né? Ele compete comigo, ou ele fica em silêncio, ou ele conta só coisas superficiais, ou ele repete histórias? Claro, né? Claro que sim. Ele está indo buscando ajuda, né? Ele está em busca de ajuda para não precisar mais ser assim. Você passa a sentir como algo que é do humano mesmo, né? Uhum. Ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. Eu, no meu primeiro filho, né, eu ligava direto para a pediatra, preocupada com outra coisa, porque eu não estava acostumada, né, assim, no primeiro filho. E uma vez eu liguei para ela, né, porque ele estava com muito soluço. E aí eu falei para ela que ele estava soluçando e tal, o que fazia. Aí ela falou para mim, não, eles fazem isso mesmo, soluça, arrota, ele vai fazer essas coisas, né? O nenê faz isso, vai soltar um pãozinho, ele faz essas coisas. Então, eu me dei conta dessa coisa absurda, né? Mas eu estava tão preocupada, né, com tudo que aparecia,
Mas, enfim, né, eu acho que você passa a sentir como uma coisa que ele vai fazer mesmo, né? Ele vai fazer essas coisas porque a gente faz, né, numa situação, né, de medo, de ele tá, né, se deparando com um monte de coisa que você está dizendo, que assusta mesmo. Se ele está na beira de um abismo, ele deve estar mesmo assustado, e ele vai fazer de tudo para não entrar em contato com isso, né? Como a gente faria, né? Enfim, como a gente faz, né? Miriam, adorei essa imagem, né? Ele vai fazer isso, fazer aquilo, porque é assim mesmo. É assim mesmo. E é tão bom, acho que todo mundo pegou, ou, né, todo mundo que tem a idade mais parecida com a minha, pegou aquela coisa ainda da psicanálise, né, da psicanálise ser um sinal de status, fazer psicanálise, né, era completo o status, tinha que ter dinheiro, tinha que ser saudável, tinha que ter capacidade egóica, tinha que ser inteligente, né, tinha todos esses critérios para fazer é muito doido, muitos de nós vimos isso ainda, né? E o orgulho de dizer que fazia análise com tal pessoa, né? Porto Alegre tem um tamanho ainda que tem esse tipo de coisa, né? Agora não se ouve mais tanto isso, mas tinha aquele orgulho, né? Tinha a linhagem de tal analista, né? Os filhos daquele analista, os filhos do outro analista, e era tudo uma questão de status muito, muito presente. Aqui em Porto Alegre era muito forte isso. Não é para quem precisa, né? É para quem pode. Então, né? Então essa questão da resistência, Miriam, ótimo isso que tu trouxe, é muito isso, né? O Ferenczi começa a querer adaptar a psicanálise para quem precisa. Basicamente isso, para quem precisa. E não para quem tem condições de ego, condições de associar livremente. Né? Daí eu vou repetir que eu sempre digo o Paulo Sérgio Guedes falando, né? Quando o paciente começa a associar livremente, manda ele para casa, que ele está bem demais, não precisa mais de psicoterapia. Né? Então, né, ele brincando que imagina a gente usar como critério para aceitar alguém. Primeiro, não, né? Quanto tempo leva para a gente saber se uma pessoa tem capacidade de associar livremente? Na verdade, o Paulo Sérgio queria dizer que ninguém atinge essa capacidade, né? Ninguém associa livremente. Não tem. Ninguém consegue associar livremente. Nossa, eu mesmo em terapia, eu me lembro de eu contando, não me lembro qual era o sonho, mas eu me lembro eu contando um sonho e pensando, ai, mas tá legal eu contar esse sonho para o meu analista. Acho que caiu bem eu ter esse sonho para contar para ele. Então, pronto, já não é associar livremente, já estava ali pensando que eu estava agradando. Então, é um critério que não faz sentido com pacientes mais graves e que, na verdade, não faz sentido, né? Ninguém vai cumprir essa regra, ninguém vai conseguir cumprir essa regra. Daí começa a frustração do próprio analisando, né? Nossa, eu estou fingindo, eu não estou sendo verdadeiro, mas eu não consigo mais do que isso, enfim. Então, essa questão da resistência começou a incomodar o Ferenczi, daí tem aquela famosa frase do Freud, né? É uma manifestação da resistência, é uma frase fortíssima, e é uma frase que está em xeque, né, atualmente. Está em xeque desde Ferenczi, né, mas daí Ferenczi ficou calado durante 60 anos. Né? O Ferenczi colocou em xeque essa frase. Todo empecilho ao processo terapêutico é manifestação de resistência do analisando. Né? O Ferenczi coloca em xeque essa frase. Né? O analisando chega buscando ajuda. Ele busca ajuda. Ele não confia, isso é outra coisa, mas ele quer ajuda. Ele ainda não tem motivo para confiar. Né? Até os que parecem, né? Fiquei pensando, há um tempo também pensando isso. Né? Tem os pacientes, vou simplificar, né? Vamos dizer assim, pacientes que sejam mais graves, né? Com uma ameaça, né? Pacientes que vivem sob ameaça.
dizer assim, acho que é um jeito bom de dizer, né? Alguns chegam agressivos e calados, e outros chegam super adaptados, né? E aparentemente muito entregues. Né? Daí aquela expressão, né, de identificação adesiva, assim. Né? Começa uma contra-transferência também que não é muito legal na gente, né? Aquela ideia de que o paciente ou a pessoa, né? Vamos lá, a pessoa, não precisa ser isso dentro de um processo terapêutico, de que a pessoa se mostra muito encantada ou apaixonada, ou, enfim, mas né, começa a dar um incômodo e daqui a pouco a sensação de que não é por mim, né? Acho que todo mundo já ouviu histórias assim, ou já sentiu isso de alguma vez, né? Não, é uma pessoa que está colando em qualquer um. E eu acho que também tem isso, né? Tem pacientes que estão sob ameaça e que chegam num nível assim de desespero / sobre adaptação também, que também é assim que provavelmente é assim que essas pessoas se relacionam. Né? Bom, então o Ferenczi começa a pensar na resistência do analista. É isso que começa a preocupar ele. É isso que começa a preocupar ele. Né? E ele não diz isso, mas a própria frase do Freud já é uma manifestação de resistência do analista. Todo empecilho ao processo terapêutico é manifestação de resistência do paciente. Essa frase já é a resistência do analista. Né? Partindo do pressuposto que tudo que incomodar ele é contra o processo terapêutico. Todo incômodo que ele sentir vale uma interpretação sobre alguma intenção que o analisando possa ter de prejudicar o processo. Né? Quando, na verdade, eles dão puns, né, Miriam? Eles têm soluço, eles dão pum. E não é nada contra o processo terapêutico. Os bebês, né, têm soluço. Golfadas, né? E mordem o bico do seio, inclusive, né? Sem intenção de agredir a mãe. Então, isso é muito central, né, nessa matriz ferenciana, como o próprio Luiz Cláudio Figueiredo nos presenteia com essa expressão. Isso é muito central na matriz ferenciana. Né? Justamente o que o Luiz Cláudio está falando. É isso mesmo. Né? Deixa de ser importante as resistências do analisando, a ideia de, olha eu com essa expressão, reação terapêutica negativa, a ideia da ação de pulsão de morte, isso mesmo, deixa de ser importante, deixa de virar interpretação. E deixa de fazer parte do entendimento do outro, isso sai, né? Passa a ser uma relação humana sem essa confusão no meio. Isso é uma confusão, essa é uma confusão de língua. Né? Tu partir do pressuposto que tudo que te incomoda, tudo que te incomoda no outro é a manifestação de uma intenção do outro de te incomodar, é uma enorme confusão de língua. Né? A teoria kleiniana, então, né? Um bebê incomoda horrores. Né? Como é que a Melanie Klein deu conta de tentar explicar isso? Né? Bom, ela colou intenções. Né? O bebê nasce cheio de intenções. E daí é a mesma coisa na clínica. Né? Tudo que nos incomoda, né, tem por trás intenções. Só que esse é o ser humano, né? Esse é o pensamento adulto, essa interpretação adulta de que aquele que está me incomodando, ele tem intenções de me incomodar. Né? É um jeito econômico e rápido da gente interpretar o mundo. E muitas vezes dá certo. Né? É rápido, é econômico. Né? Se uma pessoa está me incomodando, eu vou olhar para ela, opa, tu está com intenção de me incomodar. Né? Só que essa é uma desconstrução que o Ferenczi vai propor quando a gente está lidando com bebês, o Winnicott, né? Com bebês, com criança e com pacientes. A gente não pode ser econômico, né? Opa, o que está me incomodando é alguma intenção. Né? Se ele está me incomodando, é uma intenção. Se ele tem um discurso entediante, né? Discurso entediante, se ele tem uma narrativa repetitiva, se ele tem
se ele costuma se atrasar, se ele esquece da sessão, né? Tudo tem uma intenção de atingir o processo terapêutico. É muito doido, porque isso é muito óbvio, muito simples, só que é fundamental em termos de mudança de matriz. Né? Dá para entender essa nova doideira aí, dessa questão de que eu sempre tive essa ideia, né, de que fazer essa interpretação de que o outro tem a intenção de me incomodar é humana, né, e é útil, é um jeito rápido da gente tentar ver o que está acontecendo e tentar se preservar. Só que essa reação, né, no sentido winnicottiano, né, essa postura reativa, quando a gente cuida de alguém, a gente não pode usar esse instrumento assim, de lidar com o mundo rapidamente. Né? Nas relações do mundo, em que a gente não tem responsabilidade, né? Vai vivendo, vai trabalhando, pessoas numa situação de igual para igual, bom, tudo bem, né? Não cria muitos problemas. Né? Mas quando a gente se dispõe a cuidar de alguém, não dá mais para usar esse dispositivo econômico. Né? Daí a gente tem que fazer um movimento diferente, empático diferente. Mais trabalhoso, né? Daí a gente começa a ter trabalho. Bom, isso tudo que eu estou falando já é, né, a própria preocupação do Ferenczi, então, com as resistências do analista, né, que não quer ter esse trabalho de repensar alguns paradigmas, né, alguns pontos de ancoragem que deixa ele seguro. E tudo bem, isso é humano. Tudo bem, isso é humano, né? Para a vida comum, como diz o Winnicott, nós como mulheres e homens, né, da vida comum, nós falhamos bastante. Eu acho que o falhar passa muito por isso, né? A gente faz más interpretações e não para muito para pensar, nem para sentir bom, porque a vida, né, a vida tem o seu ritmo e, enfim, nós temos que passar o dia, temos que trabalhar, né? Mas daí a ideia de que é um ofício muito doido mesmo. Então, vocês viram assim que super admirei algumas coisas do Luiz Cláudio, mas eu acho bem legal isso, eu gosto muito desse desafio. Outras coisas que ele falou, eu fiquei, ai meu Deus, né? Mas daí é bom, porque daí faz pensar. Né? E é pura verdade quando ele diz isso. Eu só não acho que não considerar as resistências do paciente tenha sido o que colocou e coloca esses analistas da psicanálise ou da psicoterapia da experiência em risco. Né? Não acho que seja isso que coloca eles em risco. Acho que o que coloca eles em risco é o risco que a gente tem que correr. É o risco de acompanhar o nosso paciente. É um risco. Agora, o que nas entrelinhas o Luiz Cláudio Figueiredo acaba dizendo é que reconhecer, né, que entender, né, fazer a leitura de que são resistências ou que são manifestações da pulsão de morte ou reações terapêuticas negativas, nos protege. Ele acaba nos dizendo isso nessa passagem. Né? Os freudianos e kleinianos estão protegidos. Depois vocês releiam esse parágrafo, que é muito interessante. Né? Ele vai dizer que o erro ou o risco do Ferenczi foi não levar isso a sério. Né? E é verdade, tá? Não levou isso a sério, mas não foi o risco. Não dá mais para conceber um processo terapêutico de orientação analítica onde o analista fica pescando resistências e interpretando resistências. E esquecendo de uma pessoa sofrendo na frente dele. Heloísa, e a gente faz uma aposta, né?
Uma aposta, é uma aposta, aposta. a gente tem esperança, a gente insiste, a gente... Insiste. Quando ninguém mais insiste, a gente insiste, né? Quando ninguém mais tem esperança, quando ninguém mais suporta, quantos pacientes assim, que a gente acontece ao longo da nossa vida, que a gente recebe, que a gente começa a perceber que ninguém mais suporta aquela pessoa. É esse o risco é esse, o risco é de sentir com. Por isso que eu vejo no livro, né, esse apanhador, né, das crianças, é um pouco essa esperança de que vai ter alguém, muito mais de que essa coisa só de tentar salvar, né, o salvador da pátria. Não, é um pouco a esperança de que vai ter alguém ali para segurar, para não deixar essa criança cair, né? Acho que é disso que ele vai falando, né? E hoje, lógico, né, com isso que a gente está vendo, é isso, a cada encontro, né, era ele tentando encontrar alguém que o salvasse, né, apanhasse, né, que pudesse estar com ele, né, porque ele buscava a presença, né, ele estava buscando em cada encontro, ele estava buscando a presença do outro, né, para que ele não caísse no abismo, né, ele estava ali, ele foi se segurando, acho que nesses encontros, né, que ele foi tendo, né, porque foram várias situações ali, né, E que ele ele ligava foi. para umas pessoas meio de madrugada. Bom, e a gente sabe, né? As pessoas fazem isso, ligam para nós ou ligam para outras pessoas. Sim, porque precisa dali, que esteja presente, precisa estar com alguém, né, precisa do humano, né, ali junto, né, então... Eu acho que olhando pela perspectiva da resistência, disso, daquilo, né, a gente deixa de estar ali humanamente presente, ponto. Né? Porque o paciente chega como ele pode chegar, né? Ele vai chegar e vai se comunicar como ele pode se comunicar, né? Mônica, é muito lindo isso que tu falou. Eu acho que o livro é muito isso. E, né, eu acho que essa é a comunicação que o assassino do John Lennon quer fazer, né? Quando ele vai ler o livro depois que mata o John Lennon. Ele é encontrado sentado, não fugiu nem nada, ele fica sentado lendo o livro. Desse livro. Esse livro? Ah, olha só. Que forte, né? Agora te ouvindo aqui. Quer dizer... Nossa, fiquei super arrepiada agora, assim, não, Sim, né? Foi o último encontro que ele teve naquela noite. Ah, meu Deus, que forte isso. Eu acabei de assistir, o que era? Ai, agora não estou lembrando. Como chama? Não sei se era série, se foi um filme. Ah, o enfermeiro da noite. Não sei se alguém assistiu. Ah, então. Bom, então não vou falar nada. Eu já vai nessa linha aí. Mas a última cena, vocês vão lembrar assim, um pouco do que a gente está falando aqui. Vou ver, vou continuar, já estou louca para ver hoje. Eu estou no meio também. Então não vou dar spoiler. Não pode. Não, mas vocês vão, acho que lembrar na última cena, acho que ela vai falando disso que a gente está falando aqui. Pelo menos para mim ficou agora, né? Me fez referência a isso. Sim, como eu já comecei a ver, e a gente está falando aqui do... Como é que é o nome do assassino? John Lennon? É o Mark David Chapman. Daí eu já imagino por onde vai a cabeça da Mônica. Não, quando você falou isso, me remeteu ao filme, então é isso. Mas aqui, conversando com vocês, que eu tinha pensado, né? É um negócio fortíssimo, eu tinha que anotado para falar para vocês, foi em 1980, o assassinato do John Lennon pelo Mark Chapman, David Chapman, e ele foi encontrado. Eu sabia que ele estava com um livro quando ele mata o John Lennon, mas eu não sabia
que ele estava sentado num degrau, lendo o livro, esperando a polícia. Esperando, né? Esperando a polícia. Com a esperança que chegasse. É isso. É isso. Agora, que paralelo doido, né? Eu acho que era 1h, quando ele mata o John Lennon, né? Paralelo com o Holden. A busca, a busca, a busca. E a última coisa que se pode fazer para encontrar alguém é matar alguém. Vou falar. Ainda mais sendo o John Lennon, né? Que forte, né? Muito forte. Isso aí não é muito longe do que o Bolas vai falar sobre os assassinos em série. Né? Eu acho que também tem relação com o que tu pensou, Mônica. Não é muito longe do que o Bolas vai falar. E daí, claro, numa versão um pouquinho menos de ameaça do colapso, a gente vai ver nos nossos consultórios essas pessoas que ficam pipocando em várias relações, mas pipocando na relação com a gente, né? Como se cada dia fosse um pedaço separado, assim, né? Sem a integração, sem a continuidade. O que nos cansa muito, é muito cansativo, né? Quando a gente passa por esse período com os pacientes, às vezes duram anos, esse tempo aí dura muito tempo e é muito cansativo. E daí, claro, inclusive, não é um livro assim tranquilo de ler, né? Porque é assim, é uma pessoa desesperada em busca de ajuda e nenhuma ajuda é suficiente, né? E é isso que a gente vive, né? Nenhuma ajuda é suficiente. É uma queixa que a gente faz, né? Ou que a gente pensa, pelo menos. Meu Deus, nada é suficiente. Eu falo no sábado com ele, eu falo no domingo. Tinha uma pessoa que fazia terapia comigo, enfim, e ela, talvez eu tenha comentado, ela, muitos anos, e foi uma história muito linda, e ela passou anos que ela botava, meu consultório tem sala de espera, mas eu não uso aberta a sala de espera, então daí tem uma porta de vidro, assim, e durante anos e anos ela botava abaixo aquela porta de vidro. E depois, um dia, ela me disse, né, que eu tinha aguentado ela batendo. Não, como ela falou? Eu batia na tua porta, né, durante anos, com medo que tu não estivesse lá, mas tu sempre estava. E daí, né, nesse momento, começa o fio de continuidade se estabelecer. Antes é um salvamento por dia, né? É uma salvação por dia. E me dava uma coisa, né? Aquela batida na porta de novo. Mas porque o desespero do outro nos cansa também. Gente, bom, estamos chegando aqui no final do nosso horário. Foi muito bom esse percurso. Para mim, foi muito bom. Hoje então, escutando vocês e pensando com vocês, né, sair com muita vontade de escrever um trabalho, porque eu nunca escrevi um trabalho sobre o apanhador no campo de centeio. E se alguém quiser continuar pensando sobre o livro, sobre o texto do Luiz Cláudio, a gente continua conversando. Vamos deixar para o próximo grupo. Por isso que eu perguntei para onde vamos, né? Onde vamos agora? Obrigada. Enfim, né? Eu pensei nisso, né? Mas depois a gente segue conversando. Mas esse programa que eu tenho que se chama Fronteiras da Psicanálise, Contribuições para uma Clínica em Expansão, que é bem esse nosso lugar desconfortável, né? Habitando as bordas, né? Nos pacientes das bordas da psicanálise, com os teóricos de referência que habitaram as bordas também. Essa ideia da fronteira, o que ainda pode ser chamado de psicanálise,
né? Por quais autores isso ainda é chamado Uhum. de análise, para quais autores não é mais, né? Quanto que isso importa, quanto que isso não importa. Ok. Ótimo. Eu tô dentro. Tá bom, eu vou entrar em contato com a Luísa depois e combinamos, né, Luísa? Combinamos Tá as ótimo. datas, combinamos tudo direitinho. E Obrigada, Joaquim. eu mando mensagem no grupo. Tá ótimo. Obrigada, E obrigada, viu, Luísa? Muito obrigada. Muito bom. Obrigado a todos, né? O pessoal de Uberaba, que organiza, que centraliza, e depois a coisa se expande, né? Depois a coisa se entra aqui e a gente encontra gente querida aqui de tantos lugares. Muito obrigada. A gente segue conversando. Quem eu não falar mais, um ótimo final de ano. Mas a gente segue com o WhatsApp ativo, né? Ah, Isso, sim, a gente claro. segue por lá. Uhum. Então tá bom. Beijo e bom. Beijo. Beijo, bom final de ano. Obrigado, Luísa, por Obrigada tudo. mais uma vez. Tchau. Tchau, Hoje eu estava beijo. meio ousada demais, né? Não, estava ótimo. Pode continuar, pode Pode, continuar. e aí a gente vai indo junto assim, né? Muito bom. Não tem como sem correr riscos, né? Eu acho que é isso. Mas é a vida. Quem está nas bordas está correndo risco, não tem jeito. É isso. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Beijo. Beijo. Beijo, Tchau. até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.